Outubro foi mais um mês ensolarado para os mercados globais, apesar de algumas nuvens no horizonte. No início mais nublado, os Estados Unidos viraram um mês com um novo recorde de dias de paralisação da máquina pública. Assim, a gente assistiu uma decisão do Comitê de Política Monetária do Fed, o Banco Central Americano, operando por aparelhos. De fato, o Fed seguiu o que era amplamente esperado e deu continuidade ao corte de juros. Mas sem dados, portanto, sem clareza sobre o enfraquecimento da atividade econômica de um lado, ou de potenciais sinais de reaceleração da inflação do outro, os detalhes da decisão não foram tão dentro do esperado assim. Primeiro, porque a decisão trouxe dissidentes nas duas pontas. Com um diretor defendendo cortes mais agressivos, esse era mais esperado, mas outro diretor defendendo nenhum corte de juros nessa reunião. Segundo, porque o presidente do Fed ele trouxe um recado duro. Não há qualquer certeza de que o comitê vai seguir cortando os juros em dezembro na próxima reunião, quanto menos depois disso, principalmente sem dados. O tom mais conservador do Fed trouxe certo mau humor para os mercados no início do mês, se unindo às sinalizações incertas vindas das negociações entre Estados Unidos e China. Negociações entre Trump e o líder chinês caminharam até mais do que muita gente esperava, reacendendo o apetite ao risco, ao lado de outros acordos iniciais que também foram firmados com países na região. Ao mesmo tempo, o recado duro do Powell, o presidente do Fed, foi em parte minimizado por expectativas de um ambiente de maior liquidez, com o fim da redução do balanço do Fed, que também foi anunciado. Por fim, o início da temporada de resultados referentes ao terceiro trimestre renovou o foco e o entusiasmo dos investidores, mais uma vez para a temática de inteligência artificial. Nesse cenário, a gente viu outubro encerrar com mais um mês positivo para os mercados globais, com o principal índice acionário global fechando em alta de 2,3%. E o Brasil, em um mês de duas fases, a correção do começo de outubro foi logo revertida pelo impulso do movimento de rotação global. O avanço das negociações entre os Estados Unidos e o Brasil também contribuiu. Esse movimento reduziu as chances de reversão do importante fluxo estrangeiro na nossa direção. Assim, junto a um cenário de melhora de inflação e atividade econômica que segue enfraquecendo gradualmente, conforme o plano de voo do Banco Central, o mês por aqui também foi positivo. Dito isso, é claro que o clima por aqui não é de céu claro livre de nuvens. A gente pode ver isso nas próprias taxas de juros de prazo mais longo, que elas seguem historicamente altas, refletindo riscos principalmente fiscais, apesar da gente ter visto esse arrefecimento na parte mais curta. Essa dinâmica de uma foto positiva, mas um filme ainda desafiador, também foi marca da decisão do Banco Central, que marcou o começo de novembro já. O Banco Central manteve o tom duro e a Selic inalterada, sem sinais ainda de um ciclo de quedas. Assim, a gente mantém a nossa expectativa de que o Copom comece a reduzir a Selic só em março do ano que vem, gradualmente até que a taxa atinja 12% ao ano. Em meio a tudo isso, parcimônia, seletividade e diversificação seguem centrais para o investidor. E a gente reflete tudo isso nas nossas recomendações de alocação para o mês de novembro. Para o mês de novembro de 2025, realizamos um aumento de 2,5% na exposição em renda variável Brasil nas carteiras das políticas moderada e sofisticada, em contrapartida de uma redução de igual magnitude, 2,5%, no orçamento de risco de renda fixa pós-fixada, mais especificamente em crédito privado. No atual estágio do ciclo econômico e monetário, parece menos óbvio manter exposições excessivamente elevadas em crédito privado, considerando os atuais patamares dos prêmios de risco, os chamados spreads, desse segmento, o que reduz a atratividade do retorno esperado ajustado pelo risco assumido. Esse movimento ocorre em um ambiente de custo de capital elevado e de potencial maior incidência de eventos de estresse, como reestruturações e recuperações judiciais, exigindo maior diligência e diversificação no crédito privado pós-fixado. Em contrapartida, a renda variável brasileira parece apresentar um prêmio de risco mais favorável, com o Ibovespa ainda negociando abaixo da média histórica de múltiplos, sustentado por fundamentos sólidos e pela expectativa de cortes na taxa Selic à frente, criando uma assimetria positiva para os retornos esperados. Nesse contexto, entendemos ser oportuno reduzir a exposição em crédito privado pós
e direcionar parte do portfólio para ações brasileiras, aproveitando valuations atrativos e perspectivas de valorização, cientes dos principais riscos fiscal e político que se equilibram com os principais catalisadores positivos, como o corte de juros nos Estados Unidos, o fluxo estrangeiro de capitais para os mercados emergentes e a expectativa de queda na Selic aqui no Brasil já em 2026. Vale destacar a performance das nossas carteiras de alocação, que seguem com retornos não só acima do CDI e do IPCA, mas também acima dos seus objetivos de retorno de longo prazo, com uma carteira de política moderada que tem o objetivo de retornos acima de CDI mais 2%, com um controle de risco bastante apurado. Essas visões e muitas outras sobre as demais classes de ativos estão disponíveis nas nossas carteiras de alocação, além do material completo no relatório mensal de alocação, disponível na página de conteúdo da XP. Começando por renda variável Brasil. Como eu comentei, a Bolsa Brasileira continua surfando a onda da rotação global, na esteira principalmente do dólar fraco. Mas os riscos de uma correção no curto prazo seguem no horizonte. Lembrando que parte dessa correção veio no começo de outubro, mas logo perdeu espaço para o fluxo global que passou por cima mais rápido. No centro desses riscos está justamente a potencial reversão desse fluxo estrangeiro. Nesse cenário, as nossas carteiras recomendadas de ações de novembro, elas apontam para uma preferência de nomes menos cíclicos, mais defensivos, com destaque para qualidade, solidez e geração de caixa. Setores como utilidade pública, financeiro e commodities minerais devem voltar a ganhar força, enquanto escolhas mais cíclicas, mais sensíveis aos movimentos da Selic e atividade econômica devem perder espaço nesse ambiente de potencial correção. Nosso valor justo para o Ibovespa, depois que esse bateu a barreira dos 150 mil pontos, seguimos com cautelosos e construtivos 170 mil pontos para o final de 2026. Na renda fixa, a mensagem central das nossas recomendações para o mês, e talvez mais uma vez, é a seletividade, por dois principais motivos. Número 1, riscos inerentes a um período de juros altos. Número 2, os spreads seguem historicamente baixos, refletindo tanto a incerteza regulatória sobre potencial tributação que a gente viu esse ano, quanto a própria demanda alta por ativos de renda fixa. Mas aqui vai um recado importante. Isso não significa deixar de alocar em títulos privados. Afinal, essa classe segue com um papel relevante na busca pela melhor combinação entre risco e retorno entre os diferentes indexadores da renda fixa. No mundo dos fundos listados, aqui a gente vai falar mais uma vez deles, dos fundos imobiliários. Diferente do que o investidor costuma fazer, que é entrar em FIIs quando a Selic começa efetivamente a cair, priorizando investimentos em renda fixa durante o período de juros altos, a melhor estratégia historicamente foi começar a aumentar a alocação em fundos imobiliários antes do começo de um ciclo de queda de juros. Isso acontece por conta da dinâmica de expectativas. Mesmo com a Selic estável, como a gente está vendo agora, o fechamento da curva, ou seja, a expectativa de que a Selic vai estar menor no futuro, já que está lá precificada nas taxas dos títulos com vencimento mais longo, já impacta diretamente os FIIs, valorizando as cotas e representando uma janela de oportunidade para o investidor. Por fim, vale destacar que o mercado imobiliário tende a ser mais sensível ao ciclo econômico, tornando essa classe ainda mais sensível aos movimentos da Selic, se quando a gente compara com outras classes de risco relativo maior, tipo as ações de uma maneira geral. Em resumo, não espere o bonde da Selic. A janela para os FIIs já chegou.